Muito bem, muito bem, muito bem. Mais um episódio do podcast Conexo, o maior podcast de histórias inspiradoras da gastronomia. E hoje estou recebendo aqui um cara que mudou o jeito de olhar hambúrguer na cidade de Salvador e é uma referência para o setor no Brasil. Já ganhou o melhor hambúrguer do ano na revista Prazeres da Mesa. O cara que toma conta de uma das empresas mais admiradas do setor, que é a Bravo Burger. Estou recebendo aqui Rafael Zacarias. Muito bem-vindo, Rafael. Obrigado por vocês pelo convite. Muito obrigado por receber nosso convite, aceitar e contar um pouco a sua história para inspirar pessoas que estão aí no mundo da gastronomia ou pessoas que têm curiosidade de saber mais sobre o que está por trás do Bravo, quem é Rafael e tudo que ele fez. Então, Rafael, comece se apresentando, diga de onde você é, o que você fez. E a gente começa a construir nossa conversa aqui. Obrigado, primeiramente, por estar aqui. Uma mesa de respeito, que já passou muita gente boa, que eu sei. E, é uma história bem bacana mesmo. Assim, a Bravo tem 8 anos, né? É uma empresa perene hoje e que passou por todos os períodos que uma empresa que nasce, que é uma criança, que vira jovem, que começa a ficar adulta, né? E hoje é uma empresa que é madura, né? Digamos assim, uma empresa que a gente tem muito orgulho, né? Uma empresa baiana, de Salvador, né? Premiada, uma empresa que a gente sabe da importância dela para o mercado de Salvador, por ser referência, e não só de Salvador, da Bahia também. E, enfim, a gente recebe muita gente de fora de Salvador que quer conhecer a empresa para poder ter um espelho, né? Que quer fazer uma coisa parecida. Eu abro a casa, eu mostro, eu converso, eu sou muito acessível em relação a isso, né? E assim, nossas equipes também já estão com a gente há mais de 5 anos, sabe? Legal. Tem gente que começou a empresa com a gente e está até hoje, e que cresceu dentro dela. É uma empresa que forma as pessoas, é uma escola, né? Assim, a gente investe muito em nossas equipes, pagando faculdade, pagando cursos, né? Que legal. Então, assim, é uma empresa que eu costumo dizer que as pessoas enxergam só um tantinho dela, mas por trás é tanta coisa, e que a gente tem muito orgulho dela, assim, muito orgulho, muito mais do que só o produto, né? E o serviço é a filosofia de ser Bravo, né? E que se mistura muito com a minha personalidade, né? Eu costumo ouvir muito isso, né? Que a Bravo é você, né? Porque eu tô à frente, né? O rosto é o meu. E eu tento implantar isso dentro também da empresa, né? Como eu sou em casa, com os meus amigos, a minha família, eu tento ser com as minhas equipes também, né? E eu ouço muito assim, quando você tá aqui, Rafael, é diferente. Eu falo assim, já são 4 lojas, uma produção, administrativo, não tem como eu estar em todos os lugares, né? A gente tenta botar essa filosofia na cabeça de todos os líderes. Mas cultura, né? Rafael, cultura empresarial é isso, né? O DNA do dono normalmente reflete os valores da empresa. E isso é muito saudável. E é óbvio que quando... Então imagine aqui, eu não sei qual a sua religião, qual a sua profissão de fé, mas imagine um cristão, por mais que tenha todos os valores e tenha aprendido muito, ter a experiência de estar com Jesus. Imagine um budista, né? Estar com a referência, né? A sua presença sempre vai mudar o ambiente, não que é um demérito que você não conseguiu que a sua ausência ficasse, mas é porque realmente é a personificação dos valores ali no negócio. É diferente, né? até para poder resolver os problemas, sabe? Ou então para trazer soluções, ou para não deixar chegar o problema. Então assim, eu enxergo diferente a empresa, assim, e o meu, você que é um sonho, né? Uma meta, é que os meus líderes sejam cada vez mais parecidos para não ter necessidade de eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que é impossível. É impossível, né? Mas não, num processo, eu falo como cliente, no processo de construção de cultura, vocês já estão muito à frente disso aí, né? Porque isso não é muito rápido para acontecer, não, né? E a gente vê que quem é cliente vê que a loja tem um DNA, que tem uma cultura, que tem uma filosofia, que tem um jeito de ser Bravo ali, entre até com o cliente, é uma conexão muito, muito forte. Você está de parabéns com relação a isso. E me fala como foi que você entrou no mundo da gastronomia. Bom, vamos lá. É uma história longa. A gente tem umas 2 horas aí para contar isso aí. Começou há uns 20 anos atrás. Eu tenho 41 anos, né? Na época eu tinha 19, 20 anos.
E aí eu fazia uma faculdade que não tinha nada a ver. Aliás, tem a ver, que é de administração, né? Mas totalmente fora de cozinha, né? E eu sempre tive uma criação de muito acesso a boa comida, né? A mesa farta, era uma coisa em casa que tinha que ter uma boa comida em casa, né? Mas eu nunca fui de cozinhar. Nunca tive aquele negócio de cozinhar junto com a minha mãe, esse romantismo assim. Eu nunca tive, né? E aí eu tinha uma namorada, isso há bastante tempo atrás, né? Eu sou casado hoje com outra pessoa, só para não confundir que é a mesma pessoa, uma ex-namorada, né? E o pai dela cozinhava fantástico. Assim, era um cozinheiro de mão cheia, apesar de ser engenheiro, mas cozinhava em casa, de família italiana. Sabe? Aí, assim, chegou um dia que ele me convidou, vamos fazer uma pizza aqui comigo? Uma pizza, um calzone, um rocambole, uma coisa assim, eu não lembro direito não, mas uma massa, um pão italiano, assim, E aí eu fui fazer com ele, zeradão, não tinha muito conhecimento de nada, assim, né? Aí eu vendo ele fazendo, eu aprendi, né? Aprendi rápido e fui fazer em casa. Aí quando eu fiz em casa, eu vi que ficou bom pra caramba, cara. Eu falei assim, pô, eu vou levar até ele, pra ele poder comer. Aí quando ele comeu, ele falou, cara, você que fez mesmo isso? Tá melhor que o meu? Aí me deu aquele estalo, cara, porra, eu aprendo rápido isso. Eu sou bom nisso aí. Eu aprendo rápido isso, assim, pô, eu acho que eu vou largar a faculdade de administração. Eu estava no segundo ano, eu acho, ainda faltavam uns 2 anos para terminar. Eu sou muito ansioso, então quando volta a coisa em minha cabeça, eu tenho que ser agora, depois tal. E aí eu cheguei em casa e falei com os meus pais, ó, eu quero trancar a faculdade, eu quero fazer um curso de gastronomia. Na época não tinha em Salvador, na Bahia, tinha em Recife, São Paulo, Rio, eu acho, e no Sul. E a minha família, por ser do Rio de Janeiro, né, na época eu tinha parentes lá, eu já tinha morado no Rio durante uma época da minha infância, foi aonde eu pensei que eu me adaptaria melhor, né. Aí eu fui pro Rio estudar gastronomia, né, tranquei a faculdade aqui, tranquei não, encerrei mesmo, aí fui pro Rio estudar gastronomia, né, e aí estagiei em alguns hotéis. Quando era o ano, Rafa? Então me tá falando aí de 2005, 2004. Como foi a família? Foi fazer gastronomia? Já era mais aberto? Tinha um não era porque não era dizer moda, né? Mas não era uma profissão de glamour. Como hoje tem. Como hoje era um subemprego na época. Era a pessoa que não tinha opção ia para a cozinha no Brasil, em Salvador especificamente, né? Então assim, quando eu falo para os meus pais, eu quero ser cozinheiro, não tinha nenhum programa de televisão para poder falar assim, pô, meu filho vai ser pode famoso. Ser fulano de tal. Não tinha. E aí eu falei assim, pô, mas aí meu pai ficou meio assim, porra, não sei, coisa e tal. Minha mãe foi que foi mais cabeça aberta, né? Foi que assimilou melhor aquilo. E ela viu realmente que eu conseguia aprender rápido as coisas, né? Isso, né? A parte de cozinhar, né? Do produto, de manusear, da parte de criatividade, pensar em fazer isso, aquilo. Ela comprou a ideia. E aí, beleza, eu vou pro Rio estudar. Mas eu tô falando isso no mês de mais ou menos julho, agosto. A faculdade só ia começar em março do ano seguinte. Então eu tinha esse período todo aí aqui em Salvador, né? Procurar o que fazer. Aí fiz uns cursos do Senac, cursos básicos do Senac de uma semana, coisa e tal, papá. Peguei um estágio com o Marquilê Dantec, na época aqui em Salvador, das antigas, da época que só tinha Edinho e Teresa Paim como referência, né? E o Beto e o Mar, que era um chefe bretão, né? Que estava aqui em Salvador, ele chefiava aquele galpão, que era o antigo Amado, né? Onde está o Amado hoje. O Amado hoje, ele saiu de lá e abriu o restaurante próprio dele em Ondina, lá no Pier Ondina, que era um hotel, eu acho, não sei se ainda, enfim. Um restaurante ali embaixo, um bistrozinho. Eu fui lá sem saber que ele era referência de Salvador, né? Bati a porta dele, falei assim, eu tô querendo um estágio aí para conhecer a cozinha. Eu falei, tudo bem, eu posso te dar um estágio, mas não é remunerado. Ela falou, tudo bem, é para aprender, coisa e tal. Aí, assim, foi uma experiência fantástica, foi traumático um pouco, porque nunca tive vivência nenhuma de cozinha profissional. Você cair numa cozinha de um chefe europeu, de escola europeia, e old school ainda, não é nem a nova escola, que é mais suave, é mais, sabe? É uma gestão mais participativa. Não, era uma coisa, realmente, meu irmão, era militarzão mesmo, aquela coisa. Aí foi uma vivência complicada, que eu pensava comigo, se eu passar por aqui, eu passo em qualquer lugar, e seguir essa profissão,
eu já sei como é que vai ser. Prova de fogo. Eu já sei o que eu vou encontrar, entendeu? E aí, eu lembro, cara, eu nunca falei isso com ninguém, eu acho assim, já falei, mas não publicamente, né? Eu chorei um dia lá, tá ligado? E de estresse, tá ligado? E não foi nem tipo, eu não sabia porque eu tava chorando, velho, sabe? Eu trabalhando ali, fazendo a produção, papá, e aquele ambiente carregado, pesado, mas pô, com a matéria-prima fantástica, o produto final fantástico, o reconhecimento dele, o cara, porra, o que ele fazia ali era brincadeira, cara. Eu não vejo hoje em Salvador o que ele fazia em termos de produto final, tá ligado? Isso tá falando de anos atrás. Anos atrás. Ele, na época, ele tinha 30 e poucos anos. Eu tenho 41, eu me comparo. É um gênio. Ele é um gênio. Ele tá em São Paulo hoje, né? Não sei como ele tá, mas ele tá em São Paulo. Eu perdi um pouco o contato com ele. Mas é incrível, né? É incrível você trazer isso, Rafa, porque esse lado da gastronomia pouca gente conhece, né? Da pressão. O Hells. Pouca gente conhece. E aí eu comecei a chorar e sem saber porque eu tava chorando. E aí o Johnny, né, que era o subchefe dele, que eu fiz uma amizade bacana com ele. Na época a gente saía, ia tomar cerveja, jogar uma sinuca, coisa e tal. E aí falou, Rafa, o que tá acontecendo? Cara, eu não sei, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, pai. Aí eu saio um pouco, descanso um pouquinho, vou lá no banheiro, eu fui no banheiro pra ver o rosto, descansei, e aí voltei. Sabe assim, então assim, o que eu peguei lá, velho, esse um mês que eu fiquei com ele lá, né, foi uma coisa assim, até hoje assim, eu agradeço muito, mesmo tendo aquele ambiente hostil, pesado, mas me preparou para ir para a cozinha daquela época de outros lugares, né, e aí saí de lá, fui para Morro de São Paulo para passar uma semana, acabei ficando 2 meses, arrumei um trabalho lá no restaurante, e aí, enfim, foram 2 meses meio que diversão e trabalho, né? Aquela vida meio de morro, não de turista, mas de quem mora, né? Uma coisa meio hippie, meio profissional, coisa e tal. Na época eu tinha 20 e poucos anos, era mochileiro, então pra mim era fantástico aquilo, né? E eu comecei a conhecer, né, o Morro de São Paulo nu e cru, né? Assim, sabe? Morro de São Paulo mesmo, pela visão de quem mora lá. E aí, cara, outra coisa, foi uma experiência também fantástica, que são horas de conversa pra falar. E depois a gente pode sentar e conversar. Não sei se o horário permite, mas foi assim, fantástico, cara, experiência muito boa. E aí voltei para Salvador, que já estava próximo já de ir pro Rio de Janeiro para começar a faculdade, que ia ser em março, né? Voltei e aí fiquei mais um mês em Salvador. E aí fui pro Rio de Janeiro estudar. E aí foi quando começou a faculdade lá. E aí eu tive, não vou dizer sorte, né? Mas eu consegui bons estágios em bons lugares, né? E aí eu comecei estagiando no Pestana, depois no Marriott, né? E aí era muito mais a parte, digamos assim, de gestão de uma empresa grande, né? De processos, os procedimentos, segurança alimentar, gestão de pessoas, aquilo era muito forte. Muito mais do que a alta gastronomia. E para um estudante de gastronomia, aquilo era fundamental naquele momento, né? E aí... E de certa forma também o tempo de administração meio que casa com esse lado da gastronomia, que as pessoas não enxergam, né? Não enxergam. De saber gerenciar recursos, porque é complexo o negócio de gastronomia, né? Com certeza. Ao mesmo tempo é indústria, é comércio e é serviço, e fazer gestão disso tudo com recurso escasso é muito complicado. E não pode errar. Gastronomia, você erra, compromete o resultado final. Um erro, enfim. E aí, e no Marriott, né, cara, especialmente o Marriott, até então eu era estagiário, tá? Foi uma coisa assim, uma das empresas mais bem organizadas em processo que eu já vi na minha vida. E aí, por onde eu trabalhei, né? E todo dia a gente parava 15 minutos para ler manuais com a equipe. Né? E aí era um livrinho pequenininho, chamava 50 Minutes. Eu acho que quem for do Marriott e estiver ouvindo a gente vai falar, porra, eu faço isso. 50 Minutes. E aí o chefe escolheu uma pessoa para poder ler um tópico, né? E aí desse tópico a gente tinha que citar um exemplo do nosso dia a dia, né? Um exemplo do nosso dia a dia sobre aquele tópico. Então assim, a gente conseguia, como é que se pode dizer, enxergar na prática, como que tem que ser feito da forma correta, como a teoria manda. Legal. Pelos valores, pelas regras,
pela política daquela empresa, do hotel. Legal essa prática, cara, de gestão dele. Fantástico. Né? E o Porque você traz a relevância do processo e da padronização, né? Da padronização. E a nossa função como estagiário era produzir. A gente não ia para frente, para finalizações, pelo tal. Então, assim, estava muito claro, estagiário, para chegar aqui, você tem que percorrer tudo isso aqui, velho. E não vai ser uma reta, não. Vai ser assim. E aí, tinha alguns eventos que os estagiários que faziam. E aí montava uma hierarquia de estagiários. Era uma empresa fantástica. Eu tô me arrepiando aqui porque eu tô lembrando das coisas. E aí tinha uma hierarquia de estagiários. Aquele mais experiente era o chefe. Ele comandava, né? Pam. E aí, o meu último mês lá já era como o estagiário sênior, o mais experiente, né? E eu tenho um perfil muito de não querer, tipo, mas pode dizer, eu sempre quis ter certeza do que eu tô fazendo. Então, eu só fazia uma coisa se eu tivesse certeza do que eu tava fazendo, né? Naquela época, eu era muito assim. Com um tempo não, com um tempo eu fui mudando um pouco, eu fui assumindo já funções sem estar preparado 100% e aprendendo ali, né? Mas enfim, aí chegou um período do Merit, né, que eu estava inaugurando o Fazano do Rio de Janeiro, o Almari, né, que é Ipanema, e aí tava em obra ainda, eu deixei o currículo lá, e aí próximo de inaugurar, chamaram, né? Aí eu fui fazer entrevista. Eu era, acho que, um dos poucos estudantes de gastronomia que conseguiam entrar lá, né? E aí entrei, cara, foi assim, fantástico a experiência. Aí já era muito mais foco em gastronomia, em cozinha, do que os processos em si. E aí eu já comecei a comparar, pô, o Merit é uma organização, é uma empresa muito mais focada em organização, em gestão, em padronização, papá, mas não tem essa gastronomia clássica, criativa, contato com o chefe direto, uma cozinha de alta gastronomia realmente, né, com marcha sai, não era só produção. Então, assim, foi um universo novo que eu precisava ter naquele momento, né? E já era como profissional, não era mais estágio, né? E aí eu tive a felicidade, assim, de conseguir rodar a cozinha toda nos 2 turnos. Tanto manhã, que é produção e almoço, como à noite, que é janta, né? E aí o meu perfil de profissional sempre foi de facilitar a vida do meu chefe, né? Eu tinha isso, não como alguém chegou e falou, faça isso que você cresce. Não, era uma coisa que seu DNA. Era do meu DNA. Eu tornava a vida do meu chefe fácil. Então todo mundo queria trabalhar comigo do lado, né? Você, bota o Rafael aqui, Rafael ali, não, deixa ele ficar comigo aqui. Então, foi bom que você rodou. Eu rodei a cozinha toda. Chegou no momento que eu era auxiliar de cozinha e já dominava toda a cozinha do Fazano, velho. Então, assim, aí eu tinha a minha praça, eu tinha um auxiliar meu, que era auxiliar de cozinha, eu sendo auxiliar de cozinha. E aí passou um tempo, e aí a pessoa, como eu sou ansioso, né? Eu já estava acabando o curso de gastronomia, eu tinha que ter uma renda maior para ficar no Rio, senão eu teria que voltar para Salvador. Aí eu falei com o meu chefe, no caso o Luca, que na época era o chefe imediato meu lá, que virou chefe executivo hoje, toda a rede. Luca, eu vou acabar o curso de gastronomia, eu vou me formar, para ficar aqui no Rio, eu preciso de uma renda maior, não tem como eu me sustentar mais, coisa e tal. E aí eu falei assim, Rafael, eu posso te dar uma promoção, mas ano que vem só. E ano que vem acaba em dezembro. Então, assim, eram quase 2 anos para ter um reajuste, coisa e tal. E aí já tinha aparecido uma possibilidade de sair do Brasil, né? Assim, para a Austrália. Aí eu falei assim, pô, se eu perder essa oportunidade, não sei se eu vou ter promoção aqui, coisa e tal, mas se eu ficar mais tempo aqui, eu vou aprender mais, eu posso crescer, posso vir até ser um chefe um dia da rede, por que não? Já que eu tenho esse perfil. Então, e aí, eu falei assim, não, eu vou para a Austrália. Eu falei, Luca, tem como fazer uma carta de referência, cara? Eu vou cair fora, eu vou viajar. Eu tenho. Aí eu fiz uma carta de referência em inglês para mim, e aí eu comecei a mandar para vários restaurantes, né, da Austrália, em Melbourne. Aí eu saí daqui empregado já. Cheguei lá para trabalhar no restaurante italiano de alta gastronomia, um nível até acima do Fazano, né? Pô, e aí muda toda a história, cara.
E aí você vai para uma cozinha onde o mundo tá lá dentro, sabe? Onde você tem um chefe italiano, que o avô dele inaugurou o restaurante, né? O subchefe espanhol, o chefe de partida francês, o outro, um cozinheiro, sei lá de onde, enfim, tinha um mundo inteiro ali. O cozinheiro indiano, e aí tinha um brasileiro aqui, o mundo inteiro ali. Eu ouvia sotaques de inglês diferente toda hora, né? Que legal. E aí veio a minha primeira dificuldade, né? A minha primeira dificuldade lá, que foi conseguir ter a agilidade da cozinha ouvindo inglês, que eu não conseguia entender, porque uma coisa é você tá conversando em inglês aqui, escrevendo, você vê no filme, você volta, não entendi coisa e tal. Uma coisa, bicho, é na cozinha pegando fogo, uma galera, cada um com sotaque diferente, pedindo as coisas, falando isso, eu comecei a me perder, eu falei assim, puta, eu vou ter que dar uns passos para trás para poder subir de novo, né? E aí, enfim, fiquei lá mais ou menos um ano e 4 meses, acho que na Austrália, trabalhando em 2 lugares, nesse e um outro restaurante italiano, né? E nesse meio período, né? No período de 8 meses, eu fui para outra cidade chamada Brisbane, que é onde meu irmão mora lá hoje, né? Já tem quase 15 anos, 16 anos que ele tá lá. E lá eu tive uma experiência, um restaurante de cozinha australiana, que eu queria sair do mundo italiano. Falei assim, porra, já tá muito Itália já, velho. Já Fasano, o Florentinos, Café Cucina, que são os 3 lugares italianos que eu trabalhei nesse período, entre Fasano, Grossi, Florentinos, que é esse restaurante um nível altíssimo, e o Café Cucina, que era um restaurante de cozinha italiana, mais de massas, risotos, coisa e tal. Vamos para a cozinha australiana agora. E aí você pensa, o que é cozinha australiana? Né? Você consegue imaginar o que é a cozinha australiana? Aí você é um Brasil, digamos assim, que está em formação ainda da sua própria cultura, né? Tem a influência inglesa, a influência grega, italiana e asiática chegando forte, né? Então você tem um restaurante ali, cara, com um menu de tudo que é eclético, tudo que é lugar. E aí, cara, então assim, foi um período assim de conhecer novos ingredientes, de estar trabalhando com um chefe australiano, né? Conhecer a cultura do país. Fantástico, assim, e também super organizado. Foi onde também, e aí eu comprava muito com o Merit também, era um restaurante com uma organização fantástica, tudo porcionado, até folha porcionável. É impressionante, cara. É coisa assim que implantar isso hoje aqui no Brasil é um desafio, né? É um desafio. Lá na Bravo a gente consegue fazer. Hoje lá na Bravo tudo é porcionado, não tem. Eu tenho uma central de produção que distribui tudo, né? Sai tudo porcionadinho. Então, assim, a gente tem um controle, não vou dizer 100% dos processos, porque é impossível, mas é muito metódico. E muito pelo que o meu chefe lá da Austrália, o de Brisbane, né? O Mike, ele tocava a cozinha dele assim. E eu era o cara que ajudava ele nessa organização. Eu ficava digamos, de back-office, digamos assim, né? Tinha os cozinheiros deles, que eram os principais, que faziam a parte de montar os pratos, coisa e tal, e eu auxiliava ele atrás com a parte de produção e organização do restaurante, que eu achava o ponto forte dele. E aí eu falei assim, pô, os pratos deles são bacanas, é legal, coisa e tal, bacana, mas, pô, eu venho de cozinhas mais sofisticadas. Então eu vou explorar aqui o que ele tem de ponto forte, que é a parte de gestão. Entendeu? Então, assim, foi um período fantástico. E aí, de novo, assim, tornar a vida do seu chefe fácil, né? Quando eu saí de lá, quando eu falei para ele que eu queria voltar pro Brasil, eu falei assim, Rafael, o que eu posso fazer? Quanto tempo lá, Rafa? Na Austrália, total, 1 ano e 4, 1 ano e 5, caramba, mais ou menos. Tiro rápido, velho. Pum, pum. Eu sempre tive esse perfil, cara. Intencional, né? Eu vou rodar e conhecer, porque eu acho que todo jovem tem que ter tem que aproveitar essa mentalidade. Porque chega uma certa idade que você quer fincar os pés um pouco. E as escolhas são mais difíceis. Mas então, assim, nessa idade jovem tem que ser tiro certo. E aí, eu tive um chefe que falou comigo assim, Rafael, você tem que estar sempre trabalhando em lugares de nível alto. Porque um dia, se você quiser descer um nível um pouquinho, você consegue voltar depois. Agora, se você trabalha em nível baixo, para você subir, é mais complicado, entendeu? Então, assim, me perdi um pouco na linha de raciocínio. Não, na Austrália, esse ficou 1 ano e 4 meses. Sim, e aí, assim, obrigado. E aí, eu falei, chefe, eu vou voltar pro Brasil, né? Minha esposa tinha ficado aqui, né? A Tarsila, ela tinha ficado aqui no Brasil e eu tinha ido. E a ideia seria ela ir para a Austrália depois. Só que, velho, pesou muito a questão da família, os amigos, ela,
tá longe, muito longe, né? A minha adaptação não foi tão fácil lá, minha vida era estudar e trabalhar só, então o lado afetivo ficou muito muito fraco, não consegui equilibrar as coisas, o equilíbrio que faz a gente ter, né? Então assim, não estava equilibrada a minha vida, era muito estudo e muito trabalho. Chegou um momento, quando chegava a época de Natal, essas épocas, eu olhava pro lado e não via ninguém, não via família, não via ninguém, então assim, pô, não sei se eu quero isso. E aí chegou o momento que eu falei assim, eu vou voltar pro Brasil, né? Aí eu comecei a ver o que estava acontecendo, né? Eu falei assim, pô, eu não vou chefiar restaurante ainda, acho que não é o momento. Eu acho que eu vou dar aula, cara. Eu acho que eu tenho o que agregar. E aí fiz uns contatos também, voltei para Salvador empregado já também. Fui dar aula de gastronomia lá na Unijorge, né? Na época não tinha professores de gastronomia com qualificação, mesmo assim, para matérias práticas, né? Então, eu tive que assumir praticamente toda a parte prática do curso e sem estar preparado, né? Como é que eu vou dar aula de... Para ser professor. Para dar aulas de matérias que eu não domino. Ah, entendi. Porque se eu tenho que assumir 100% das aulas práticas, eu vou ter que dar aula de cozinha asiática, de panificação, confeitaria. É verdade. E aí, eu costumo dizer que foi o período que eu mais aprendi. Porque eu tive que estudar muito, né? Aí peguei a matéria de base técnica, de cozinha ocidental, que eu dominava, né? Cozinha brasileira, coisa e tal. Mas eu sou cozinheiro, velho. Cozinheiro você estuda e você faz, entendeu? A comida lá, ensina, coisa e tal. E repertório também, né? Você tinha. Apesar de não ter trabalhado, você tinha repertório de paladar. Claro, de estudo. E aí, durante 6 meses, eu assumi o curso inteiro, né? E aí, depois de 6 meses, eu falei comigo mesmo assim, não, tá na hora agora de procurar os profissionais. Tava começando a aparecer já, né? Um professor aqui lá, que tinha pós-graduação, que tinha mestrado e que tinha formação de gastronomia. Tinha outro que podia dar aula, mas não estava credenciado com currículo, coisa e tal. Aí eu assinava a caderneta. Ele dava aula, aí eu comecei a chamar chefes de panificação, comecei a chamar chefes de confeitaria, comecei a montar uma equipe, né? Comecei a montar uma equipe e aí, durante um ano e meio, a gente teve a melhor equipe de professores do estado, fácil. Eu trouxe o Luan Moura, eu trouxe o Elcimar, que é do Senac. O Elcimar é um Jedi, um professor, o cara é fantástico. O Ícaro, que está na Austrália hoje, Ícaro Rosa. Quem mais eu trouxe? O Alexandre da Tecnofood para dar aula de panificação, né? E eu, cinco profissionais. Então assim, foi um período onde eu consegui realizar coisas que eu nem esperava que eu fosse realizar. Montar uma equipe de professores e montar um restaurante escola, que a gente conseguiu montar um restaurante escola, onde eu era o responsável pelo restaurante, né? E ali a gente conseguiu formar aí fácil umas 3 equipes completas que estão no mercado hoje, né? Que legal. Então, e aí, depois de 2 anos, alguma coisa dando aula, né? Chegou o momento que eu falei assim, não, eu tenho que voltar pro mercado. Enfim, fui para Aracaju, né? A convite do Alexandre da Tecnofood, e lá abri a Tecnofood de Aracaju com ele, né? Fiquei 1 ano e pouco, né? Enfim, foi uma experiência muito bacana. Eu era vendedor de pão, né? Enfim, conseguia vender bem porque eu desenvolvia os produtos usando o pão que eu vendia e todo mundo queria a consultoria do Rafael, né? E aí eu comecei a ganhar mercado fácil em Aracaju, né? Porque eu tinha esse serviço, né? E conseguia vender o produto melhor do que qualquer um que só sabia vender. Não, eu falei assim, pô, bicho, eu vou vender o produto com o produto. E aí deu muito certo a estratégia, muito certo mesmo, mas chegou o momento em que precisava crescer, né? Pô, ganhar o estado inteiro para ter escala, coisa e tal. E aí chegou o momento que eu fiquei sufocado. Eu falei assim, ó, eu tô crescendo, vendendo, mas o resultado não tá vindo, né? Um pouco de inexperiência ainda, né? Como um empresário, como gestor. E aí, na época, Fabrício Lemos estava dando uma consultoria aqui, lá no Pereira, né? No Pereira, restaurante Pereira. E aí ele comentou com o Guto Baiardi, com o Kai, né, Rodrigo e o Marcelo. Ele falou assim, ó, pô, o Rafa, ele tá em Aracaju, quiser trazer ele para cá para poder tocar o restaurante, eu começo a consultoria e dar continuidade, uma coisa assim. Pá. Aí eles ligaram, fizeram o convite, eu na hora aceitei, pô, vamos.
Aí voltei para Salvador, foi a minha primeira experiência como chefe de cozinha de um restaurante comercial mesmo, de rua. E assim, um período, foi 2 anos alguma coisa também, um período fantástico, sensacional, onde conseguiu desenvolver um trabalho memorável, assim, sabe? Tive experiências de chefiar camarotes, né? De carnaval, de Réveillon, consegui implantar um almoço lá que me emplacou forte, né? E não conseguia fazer a minha cozinha autoral muito, porque o Pereira é maior do que o chefe, então ele tem o cardápio do Pereira. Aí na época eu pensei o quê? Pô, se eu não posso fazer uma cozinha autoral, também eu acho que eu nem estava pronto para ter uma cozinha autoral, sabe? Assim, de falar assim, pô, eu já tenho a cozinha autoral do Rafael. Eu acho que eu nem estava preparado para fazer uma cozinha que chegasse e entregasse uma coisa que, pô, realmente, bora mudar a cara do Pereira. Não. Aí eu pensei o quê? Pô, eu vou aplicar o conhecimento aqui para melhorar o que já existe. E aos poucos eu posso fazer os especiais, né? Posso fazer o prato do dia, ou o que seja, confrarias que eu fazia direto lá e era bem legal. Mas a minha ideia foi pegar o que tá bom e deixar ótimo. E aí desenvolver o que já era feito. Então aí caiu como uma luva, velho. Eles adoraram. E aí eu ganhei um respeito imenso pelo grupo. Me permita só dar um adendo nisso aí, que você trouxe uma frase que eu acho que é um segredo para o sucesso, né? Você falou, pegar o que tá bom e tornar ótimo. Muita gente quer criar um novo, um extraordinário, e, cara, o que mais dá resultado, efetivamente, é fazer o simples bem feito. Já está funcionando e melhorar. Isso dá resultado no negócio que não precisa muita mirabolância para virar o negócio. Só precisa você executar muito bem aquilo que já está bom, mas que pode melhorar. Eu acho que esse seu resultado no Pereira e os empresários gostaram, e que a clientela gostou, foi muito desse olhar de que requer humildade também, e de olhar assim, pô, tá bom, mas pode melhorar. Tá bom, mas pode melhorar. Que é uma coisa que não sei se você aprendeu na sua trajetória de vida, mas certamente teve influência, né? É uma coisa muito oriental do Kaizen, né? Do sempre tá melhor do que antes. Sempre tá melhor do que antes. E isso, somado com vários fatores, traz substância para que o negócio tenha robustez de crescer. Então, o que faz o negócio ser perene, você falou de um restaurante aí que até hoje é muito sucesso, né? O que faz é isso daí, é melhorar o que já tá bom. O que tá bom a gente melhora. A inovação faz parte, mas se eu não melhorar o que tá bom, fica ultrapassado, fica obsoleto e as coisas não andam, né? Com certeza. Eu achei isso incrível que você trouxe. E não precisa chegar e mudar tudo, né? Você tá numa empresa que na época tinha 12 anos, eu acho, na época. Pô, uma empresa de 12 anos, ela não tá errando. Não tá errando. Não tem como eu chegar e falar assim, ó, vamos botar agora o cardápio do Rafael. Não, e aí essa vaidade não cabia ali, entendeu? Assim, e aí eu também não estaria pronto para chegar e tá testando o cardápio do Rafael ali. Então, e o Pereira é maior do que o chefe. Até hoje é maior do que o chefe, o Pereira. Então, assim, nossa, foi um período fantástico. E nesse meio tempo aí foi que surgiu a Bravo, né? A gente fez uma feira de rua. Deixa eu voltar um pouquinho assim. Eu tinha viajado com Guto e com Marcelo Rangel para São Paulo para visitar os restaurantes, coisa e tal, enfim, um investimento mesmo deles, né? E aí a gente foi uma hamburgueria que é o Frank Charles, né? De São Paulo. Na época eles tinham, acho que um trailer só, não tinha restaurante ainda. E aí, cara, a gente comeu um hambúrguer fantástico. Um hambúrguer fantástico que até hoje eu tenho, assim, a memória desse hambúrguer. Acho que foi o primeiro hambúrguer realmente artesanal, feito com cuidado, com preocupação com a matéria-prima que eu comi. E aí até hoje é marcado, mais do que qualquer outra hamburgueria, o Frank Charles. E a gente voltou para Salvador, já pensando nisso, a gente tem que fazer um hambúrguer foda, coisa e tal. Aí teve uma feira de rua, o Boa Praça. Salvador Boa Praça. Salvador Boa Praça, e aí a gente fez um hambúrguer lá. Boa Praça não, cara. Não é o Boa Praça, não. Era o antes do Boa Praça. Agora me deu uma... O de Carla Maciel. Eu sei. O de Carla Maciel. Não é o Boa Praça, não. Ele vai ter que lembrar, senão ela vai cortar meu pescoço. Né? Enfim, a gente fez lá, cara, a gente fez um hambúrguer lá fantástico e nem era assim o que é hoje, sabe? E foi um sucesso tão grande crítica, e na época não tinha nem influenciador, essas coisas, não tinha. A gente tá falando aí de 9 anos atrás, tá? 9 anos atrás.
Feira da Cidade, né? Feira da Cidade, obrigado. Carla, desculpa aí, viu? Puta que pariu. Não, mas é isso, são duas feiras icônicas na cidade. Icônicas e no mesmo lugar praticamente. E aí, nossa, eu não era o hamburguero, eu era o chefe do Pereira. Né? E já tinha a galera do hambúrguer lá. Tinham 3, era o Doc com o Caco, o Gabriel Lobo, né, com a cozinha de guerrilha que ele tinha, revolucionário, e tinha o COS 2, que era com a Camila Criquino, que foi minha aluna, eu fui professor dela, ela estava despontando naquela época, junto com o Rafael Stavali, que é o marido dela, ou era o marido dela, não sei. E aí eu lembro que o COS 2 viajou para São Paulo fazer uma feira lá. Aí a Carla ligou, Rafael, quer fazer hambúrguer? Eu falei assim, pá, tudo bem, vamos lá, beleza. Aí, enfim, criei um blend longe do que é feito hoje, um pão de padaria tradicional, criei um molho, coisa e tal, vamos lá. Cara, foi um sucesso, absurdo. A nossa fila era imensa e rodava muito rápido. E aí, cara, eu falei assim, caraca, maluco, tá dando certo isso aqui. E aí todo mundo falando, cara, você tem que investir nisso, cara. Você achou o seu produto, você tem que investir nisso, achou o seu produto. Eu falei assim, vou vender aquele negócio de preconceito, né? Tô trilhando um caminho com alta gastronomia aqui, coisa e tal, papá, vou fazer um hambúrguer. E aí, beleza, né? E cheguei em casa com aquela, né? Tipo, isso a gente foi top score, tá? A gente foi o que mais vendeu durante os 2 dias. E assim, sucesso de crítica absurdo. Tanto que o pessoal do Pereira começou a pressão, tem que fazer o mesmo hambúrguer no restaurante. E aí, enfim, e aí comecei a fazer um plano de negócio, né? Peguei o meu TCC, daí adaptei para uma hamburgueria, coisa e tal. E aí fiz um plano de negócio, aí puxei um DRE lá, cara. Isso dá jogo, né? Aí, eu não tinha recurso para poder fazer na época, né? E aí procurei alguns amigos, não sei, para poder investir, mas ninguém quis. E aí na época não era moda hambúrguer, então ninguém enxergava aquilo como, né? Eu engavetei o projeto, engavetei a Bravo. Não tinha nem nome ainda. Engavetei a Bravo. Aí uma certa época, passou-se uns 2 meses, né? O meu tio aqui em Salvador, ele mora no outro estado, no Rio de Janeiro. Minha mãe comentando com ele e com a esposa dele, a minha tia também, falou, Rafael, tá plano de negócio de hamburgueria, um projeto, coisa e tal, você quer dar uma olhada? E aí, falei, beleza. Aí me ligou, Rafael, vem aqui em casa, seu tio quer ver o plano de negócio. Aí peguei o computador e fui, né? Aí ele viu o plano de negócio, eu falei assim, bora fazer. Mas só eu, você e mais ninguém. E aí, quando ele falou isso, eu vi que realmente o negócio ele ia dar certo, né? E aí começou assim, né? Procurando ponto, achamos aquele ponto da Praça Ana Lúcia, né? Investimos, para hoje é trocado, porque foi investido na época, então assim, foi um investimento que retornou muito rápido mesmo, e começou a crescendo rápido, e cada dia que passava era mais gente, e zerando o produto, vendendo tudo, o pessoal reclamando, zerou por quê? Incompetente, não pode zerar. Aí eu falei, pô, vai ter mais amanhã, coisa tal. Enfim, e aí foi um sucesso muito rápido, assim, sabe? E eu não estava acostumado com aquilo tudo, a visibilidade, eu me expondo, era cozinha americana aberta, você o cliente, eu o cozinheiro aqui, a gente conversando, e sabe, a loja lotada, entupida de gente, o ar na rua. Na rua, o ar não gelava, tá ligado? Porque era muita gente, botar outro aparelho maior, e era sempre assim, aí a produção ficou pequena, a gente não conseguia dar conta da demanda, e aí a partir do segundo ano, 2016 para 2017, a gente abriu a segunda loja, em Alphaville, né? Foi quando veio o prêmio do melhor do Brasil, né? Pela mesa, né, o Prazeres. E aí, assim, a partir desse dia, todo dia parecia um domingo, velho. Todo dia era um domingo, lotado, entupido. E aí foi quando eu percebi que a gente já era referência no Brasil, velho. E aí começou a cair a ficha, né? Eu viajava para São Paulo, para Rio, Brasília, o pessoal já conhecia a gente, sabe? A gente era referência. Eu comecei a ver assim, os hambúrgueres de outros lugares, de outros estados, com a montagem igual a nossa, sabe? Com os bacon saindo, os queijos saindo, sabe? E não era assim antes, era tudo dentro, comportado, depois ficou tudo pra fora, rebelde, sabe? Aí ele falou assim, caraca, o pessoal tá fazendo hambúrguer igual o nosso, a gente tá sendo referência. Pô, legal, isso aqui é de Recife, cara, olha como é que tá parecendo o nosso. Aí começaram a aparecer Bravos.
hamburgueria Bravo em tudo que é lugar, né? E aí, pô, fui buscar o registro. Aí eu falei assim, pô, tem Bravo pra cacete. E o nosso tava em processo ainda, né? De ser... Eu falei, cara, estão copiando a gente tudo que é lugar. Em Mossoró, uma marca igual a nossa, velho. Uma marca igual a nossa, redondinha, com a fita Bravo escrito e uma biboca em Mossoró vendendo, sabe? Então assim, gente... Que legal. É legal, assim, é preocupante, Não, mas é legal porque... É legal porque é um atestado de que... É um atestado, é. Isso que eu ia te perguntar, né? Você falou aí até no universo da gastronomia... Tem muito da vaidade, né? Da criação, do criativo, que é o lado artístico da profissão, né? Da gênese, né? De dar vida. E quando você vê que você está sendo copiado, tem dois sentimentos que vêm logo, né? Primeiro, a revolta. Como assim? Me copiou. Mas, cara, o que eu acho legal é que isso é uma evidência de que você é referência. Quando copiam a gente aqui na Next também, quando a gente começou a falar de se especializar em gastronomia, não tinha ninguém do Brasil que falava. Não tinha ninguém, porque eu me especializei, Rafa, com o Amado. O Amado foi o primeiro cliente de restaurante da gente, e a gente especializou. Eu tô falando isso porque eu afincamente busquei referências, porque eu vi a dor de vocês lá, um negócio tão complexo, e que não dava para eu trazer a linguagem da administração clássica, né, com a demora, com os processos para a gastronomia tão dinâmica. E na época não tinha ninguém que falava gastronomia, ninguém falava gastronomia. E quando eu vejo hoje outras pessoas se posicionando assim, cara, eu falo assim, ó, que legal que a gente levantou. E a gente é referência. Sim. E aí meus sócios às vezes ficam chateados assim, pô, tá copiando a gente descaradamente. Eu falei, deixa copiar, velho. Toda vez que copia, é a prova de que, pô, eu tô fazendo certo. Ao mesmo tempo, a responsabilidade tá sempre à frente. Sempre à frente. E é isso, quem copia... De tá inovando, né? Sempre à frente. Então quem copia... Pode até fazer igual, pode até fazer quem sabe melhor. E não vai errar. Mas não vai errar. Mas o próximo nível é você que vai levantar também. É você que vai levantar. É você que vai levantar. E ser inovador é uma bandeira nossa, tá? E é o que me alimenta até hoje no meu negócio, tá? É desenvolver produtos. Tipo, eu não tô à noite mais lá, entendeu? Todos os dias. Eu vou como cliente para ver a minha operação. Como é que tá rodando? E mesmo assim, quando eu tô lá, a operação roda muito melhor porque o pessoal quer mostrar. Entendeu? Mas, então, para isso eu tenho pessoas que vão e me passam os feedbacks, até os próprios clientes, enfim. Tem várias formas de eu saber como é que estão as operações. Então, assim, você ser a referência te força a estar inovando. Isso entendeu? Aí. E dar um passo à frente. E aí, quando você tem um perfil de inovador, você vai errar. Quem copia não erra, mas também vai estar sempre atrás. Sempre atrás. Então, o nosso papel de ser referência no mercado de Salvador e no Brasil também como referência, né, junto com os grandes players de São Paulo, Rio de Janeiro e os midiáticos também que aparecem muito porque investem muito nisso, né, é de estar mostrando as coisas, tendências novas de mercado. E aí eu puxo agora a padaria, né, que a gente abriu uma padaria própria para poder fornecer a Bravo, né? Por que eu abri a padaria? Porque eu percebi que o nosso pão o pão de Salvador de hambúrguer não estava à altura do pessoal de São Paulo, né? E eu pensava, a única coisa que eu fico atrás de São Paulo é o pão. E eu sempre vou para São Paulo para ver como é que tá o pessoal, tá ligado? Assim, eu erro muito em não conhecer muito bem os concorrentes de Salvador, de estar visitando, ver o que tá fazendo, assim, mas eu vou muito lá para ver o que tá acontecendo lá, porque assim, se eu tô... Não, vai falar. Se eu ter um perfil de inovação, velho, se eu ficar visitando muitos os meus concorrentes aqui de saúde para ver o que tá fazendo, eu vou começar a enxergar os pontos bons dele, assim, os positivos, né? E vou começar a achar que o meu também não tá tão bom. Então, assim, não, eu não vou entrar nessa miopia, não. Eu vou em São Paulo, em Brasília, que também é um lugar que eu me amarro de ir pra ver como que tá acontecendo, entendeu? E ver o que eu posso fazer pra estar o nível acima deles de São Paulo até. E eu vi que era o pão. Isso, Rafa, só lá dentro que você fala, que eu gosto muito de trazer isso. Isso é que diferencia lembra da jornada que a gente falou? O operacional, tá no dia. O operacional, eu falo assim, que é a lei da gravidade. O operacional que tá embaixo, ele vai te puxar para baixo. O operacional sempre vai te puxar, ó, a chapa aqui, o problema ali, o incêndio para fazer. O tático é como levar o time a performar melhor. É o treinador à beira do campo. Só que isso de visitar, de buscar referência, é o estratégico. E é o estratégico que faz o negócio crescer.
Porque andar, o operacional faz. O tático faz o negócio andar melhor. Mas o que faz o negócio crescer é o estratégico. É o background, é o que você viajou, o que você busca. E essa característica sua, você que está nos assistindo, é uma característica que você tem que ter. Jeff Bezos da Amazon, toda quarta-feira visita concorrentes pelo mundo. Né? Ele tem um negócio que é digital, é fácil ele visitar concorrentes pelo mundo. Mas ele vai em operação, ele vai ver como é que está funcionando, o que é que tem de logística, né? Que negócio é que ele é. E essa função, quando você fala assim, eu vou para São Paulo, vou para Brasília, é o lugar de que te leva para um nível que vocês estão de referência. É sempre estar um passo à frente. E isso de sempre estar um passo à frente, você busca no mercado diferente, né? Numa cidade diferente, no mercado diferente, mas busca também em lugares diferentes que não é o seu business especificamente. E isso te eleva um nível e você chega nesse nível estratégico, que é o nível que faz você respirar ares que pouca gente está respirando, enxergar coisa que pouca gente está enxergando. Então, isso é um pouco da fórmula de sucesso de estar sempre à frente. É porque você não se acomoda no sucesso. Nunca. Porque o sucesso faz uma cama que você deita nela, meu irmão, você está perdido. Perdido, é. Você tem que entender que o inconformismo é o que vai levar sim pro próximo nível. Eu passei aí só um outro parênteses, né? Eu passei um ano, quando nasceu o Gabriel, que é o meu primeiro filho, eu me dei um ano. Eu vou acompanhar o meu filho de 0 anos até um ano. Até um. Tipo, eu ia muito pouco à empresa. Muito pouco. Eu ia só pra ver como é que estão as coisas. Aí quando eu retornei, nossa, tinha tanta coisa pra poder fazer e corrigir. Tanta coisa. E aí, mas enfim, voltando à história da viagem pra São Paulo. Da viagem, do pão. Do pão. E aí eu vi que eu tinha que fazer um pão. Eu tinha que produzir o meu pão, né? Eu tinha volume já, eu poderia montar uma padaria, né? E aí só que eu montei uma padaria superestimada, né? Aí eu me vi, além de fornecer para mim mesmo, eu tinha que desenvolver outros pães para outros clientes. A minha necessidade de fazer a padaria ser rentável, né? E aí a gente começou a desenvolver vários tipos de pães diferentes, além do pão de hambúrguer, pão italiano. E aí tive que estudar a parte de fermentação, matéria-prima com uma farinha com teor de proteína alto, né? E aí são a farinha italiana, francesa, farinha orgânica brasileira. Mas, enfim, eu comecei a pesquisar tudo, né? E formar a minha equipe, né? E que é onde eu tenho muito orgulho também de dizer que quem está comigo lá na padaria hoje chegou de uma forma. Hoje é um profissional qualificadíssimo, assim. Foram 2 anos de treinamento constante e ainda acontece. A gente não para de desenvolver o próprio produto. E a Bravo é assim também. A gente não para de desenvolver o próprio produto. Chega assim, o Bravo Burger, que é o hambúrguer que mais vende, não precisa ver mais nada, já está aí estabelecido. Não, velho. Eu comecei a fazer o próprio bacon. Eu tive que aprender processo de defumação, de cura, sei lá. Então, assim, isso eu não cheguei pronto. Durante a Bravo, esses 9 anos... Na escola, né? Eu fui aprendendo também muita coisa. E aí comecei a fazer o próprio bacon, o pastrame, o que faço, o picles, enfim. Hoje a gente produz tudo, praticamente, né? E no pão foi a mesma coisa. E aí chegou a parte que eu preciso ter pães para poder atender a gama de pessoas específicas assim de Salvador. Aí surgiu o croissant, o pão italiano, a ciabatta, a focaccia, as baguetes, o pão de não sei o que, o pão brioche, o pão de forma. Hoje faz, enfim, sei lá quantos produtos eu tenho lá, mas deve ter mais de 20 fácil, né? E a gente, pra você ter ideia, e eu comecei a misturar os dois mundos, né? O da Bravo e o da padaria. Eu falei assim, eu não vou usar só pão de hambúrguer aqui. Aí eu comecei a usar o ciabatta primeiro, aí trouxe o croissant agora. Quando eu trouxe o croissant para dentro da Bravo, a gente foi para um patamar mais acima, que ninguém no Brasil tem, entendeu assim? E não é nem um produto que vende mais para dizer, pô, o croissant vai me dar um up de venda, não. O croissant, o fato de ser um produto caro, é um produto muito de exclusivo, assim, que é mais o marketing do meu negócio, assim, né? Eu não vendo tanto, eu vendo mais hambúrguer, claro, o tradicional, mas eu tenho um croissant que é feito na casa, na minha padaria, né? E que traz uma excelência. Eu começo a ver lugares
de outros países começando a usar o croissant e hamburgueria também. Eu não vou dizer que estão usando porque eu estou usando, não. Porque a gente está antenado tá no que está acontecendo. E quando eu vi, porra, tá usando também. E aí eu começo a ver o Forno de São Paulo, que é um lugar fantástico, que é da Holy Burger, né? Ele tem o Forno, que é um outro segmento dele, que é pizza, sanduíches usando pães italianos, aí tem um pastrame, coisa e tal. E ele começando a usar o croissant também. Então eu falei assim, cara, a gente tá lá, sabe, tá sendo vanguarda de novo. E aí a gente sai daquele período de só hambúrguer. Hambúrguer hoje não é hype mais, sabe? Já deixou de ser hype o hambúrguer, o produto hambúrguer deixou de ser hype, né? Já não é o que tava, como estava alguns anos atrás, que abria muita hamburgueria o tempo inteiro. Então, assim, o que eu vou fazer para criar um novo produto dentro desse negócio que não seja hambúrguer, né? Então, e aí quando entrou o croissant, foi fantástico, porque a gente trouxe um ótimo produto para uma empresa que tem muita visibilidade e aí, consequentemente, deu visibilidade na padaria, né? Que hoje a nossa produção lá, a padaria, tipo, a gente trata ela como se fosse digamos assim, a queridinha, né? Porque a gente tá fazendo crescer. A Brava é grande já. Ela tem visibilidade, todo mundo enxerga. É a filha caçula que quer a atenção mais quer a atenção maior, porque a gente sabe que é um potencial absurdo ali. É um potencial absurdo. É uma sacada, é call business, né? O pão faz parte da experiência do hambúrguer. Aí em vez sei lá, de abrir uma outra empresa, algum restaurante, uma coisa que não conversa um com o outro, e aí eu acho que seria um trabalho muito mais difícil, e não vou dizer chato, né? Muito mais complexo você pensar diferente para empresas diferentes. E dissipar a energia, né? Aqui não, pô. Eu tenho uma padaria, eu tenho uma Brava, eles se conversam, eu posso pegar os produtos aqui, botar aqui, lanço o croissant aqui, aí outro cliente vem e fala, eu quero um croissant também, enfim. Fantástico. E é isso, hoje a Bravo tem 9 anos, aí terminando assim a história um pouco assim, tem 9 anos a Bravo, né? É uma empresa que a gente tem muito orgulho, uma empresa baiana, de Salvador, né? É uma empresa, eu costumo dizer que é uma empresa meio que underground, né? É alternativa, a gente não é, digamos assim, a empresa que mais investe em marketing em Salvador, muito pelo contrário, é muito boca a boca, sempre foi, e tem um reconhecimento imenso no Brasil todo, e ter uma pegada alternativa. Meio que, vou dizer que de gueto, que não é de gueto, mas assim, ela é vista como não sei qual é a palavra certa para dizer aqui, mas a gente tem muito orgulho de ser conhecida, autêntica, original. Começou pequenininha, de família, não tem ninguém grande por trás, nunca teve ninguém grande por trás. A gente começou com um investimento muito baixo e a própria empresa foi crescendo com ela mesma. Esse crescimento orgânico requer muitos desafios, né? E eu queria te perguntar, o tempo passa rápido, né? Mas eu queria te perguntar, qual tem sido o maior desafio de tocar um negócio hoje? Bom, vamos lá. Há uns 2 anos atrás, antes da pandemia, um bom produto, ele carregava a empresa fácil, né? Hoje não. Hoje o produto, só um bom produto, o que você está comendo, quero dizer, ele não carrega a empresa. Você tem que olhar por 360, né? Olhar desde o atendimento, o serviço, a atmosfera, o lugar, o tempo que sai o produto, se sai direito, se eu vou entregar em sua casa um produto bacana, e aí já tem umas variáveis aí que não depende só de mim, porque ainda tem uma outra empresa que vai intermediar isso, então foge do controle nosso algumas coisas, né? A gente erra, mas tem muitos erros que a gente não consegue controlar. Tá fora da sua administração. Tá fora da administração. Então, assim, hoje a experiência pro cliente chegar e falar assim, cara, a Bravo é nota 10, é fantástica, é muito mais do que o produto. E isso muito mais do que o produto é o que eu tô focando hoje, né? Perfeito. O produto tá lá, velho. Só preciso estar inventando umas coisas novas de vez em quando, de 3 em 3 meses, tem um cardápio novo, né? Com as novidades, enfim. Mas a experiência em loco ou pelo delivery, né? A gente está trabalhando muito em cima disso. E aí,
passa muito por treinamento, reformulação de equipe, a gente rever a cultura da empresa também, que isso é o que é o mais difícil, né? Eu chegar para o meu braço direito, a gente fala assim, agora a gente tem que trabalhar assim, assim, assado, a gente precisa mudar. E eu não consigo extrair do meu braço direito, que é o mais experiente, tudo que eu quero. Imagine de toda a equipe, né? Porque a cultura é muito forte. São pessoas que estão comigo há 8 anos, 7, 6 anos. E aí eu me vejo hoje na necessidade de estar reciclando a equipe ou até trocando mesmo, sabe? Assim, as pessoas que estão mais embaixo, que não conseguiram desenvolver. Essas pessoas é que são mais desmotivadas, né? Porque eu costumo dizer que a empresa é uma pirâmide, né? Então, assim, você tem a base dela, né? Enfim, e você vai subindo com promoções, mas não é todo mundo que consegue subir. Não. Até porque, Rafa, o jogo muda de nível, né? A gente falou aqui da jornada, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia com o time de futebol, né? Não sei se é Bahia ou é Vitória, agora tô na dúvida. Eu sou Flamengo e Bahia. Depois eu explico por quê, tá bom. Vai lá. Mas assim, vamos lá. Vou pegar o exemplo aqui do Vitória, que ascendeu recentemente. O Vitória da terceira. Sim. Para ganhar a segunda, ele teve que manter alguns jogadores. Você tem que trazer um melhor, é segunda divisão agora. Sim. Aí quando você vai pra primeira, se manter o time que tava na segunda, não passa de 2 dias. Então, na jornada da empresa acontece muito isso. Acontece que a gente começa pequeno, organicamente, né? E aí tem um time que vai subir, mas tem uma galera que não vai jogar o mesmo jogo que você precisa jogar. Sim. Então, talvez esse seu dilema tá nisso ainda, né? Tá em entender a etapa agora do jogo é diferente. Então é natural. Não tem como manter o mesmo time de base para ganhar a Champions League. Vai precisar reforçar o time, trazer gente de fora, vai ter conflito de cultura, né? Todo esse desafio que você deve estar vivendo é natural. Tem 9 anos, né? Eu costumo brincar que empresa é ano de cachorro, né? Cada um ano é 7. Então você está falando aí 9 vezes 7 de empresa que já está passando da maior idade, já está experiente e requer agora coisas que se admitia quando tem na juventude, não se admite agora, né? Isso é natural. E é isso mesmo, assim. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que não conseguiram desenvolver, subir a pirâmide, né? Já tá com a gente há mais de 5 anos. Então é natural que fica desmotivado, não por falta de oportunidade, mas porque realmente não foi. O jogo não é mais aquele. Não é mais. Então, assim, e aí tem aquele dilema, tipo, da pessoa, né? Peço pra sair ou eu espero que me tirem do jogo, né? Fazer analogia com futebol. Então assim, e aí você tem uma empresa de 9 anos que as rescisões não são baixas. Então, a gente tem, gente, não tem como fazer assim e mudar a equipe. Não tem. Então, assim, é aos poucos esse trabalho de quem tá desmotivado, de quem a gente não consegue motivar, pra falar a verdade, né? De quem a gente vê que realmente que chegou já ao fim do período dela. E eu sou muito claro dentro da minha empresa. Quem não está feliz aqui dentro, gente, cara, vai procurar felicidade em outro lugar. É isso aí. Não tem como eu chegar e trocar as pessoas de uma vez só, entendeu? E sabe, e não é assim que funcionam as coisas. Isso mas é a gente está conseguindo. Aí aos poucos eu estou fazendo essa mudança, né? Formando uma equipe nova, uma equipe de pessoas que chegam com a motivação, que chegam com garra, pessoas, enfim, com um perfil diferente do que a gente tinha, né? Porque antes a Bravo ela era uma empresa onde a gente se preocupava muito mais com produto do que atendimento. Então, no atendimento a gente não tinha, a gente não precisava fazer uma seleção muito rigorosa. Hoje não. Hoje o atendimento conta muito no negócio, né? Então, assim, o perfil já é outro de profissional que está entrando. Perfeito. E aí você vê esses profissionais entrando, que a gente já começou a fazer essa mudança, né? Essa mudança, cria um choque em quem está. Um choque cultural, um choque de... Sabe? Então, assim, a gente está nesse período hoje. Perfeito, perfeito. E Rafa, para a gente caminhar para o final, uma dica que Rafael pode dar, você pode até falar direto para a câmera, uma dica que Rafael pode dar para quem está nesse desafio, né? A gente tem alguns clientes até que admiram muito a Bravo, que estão começando a hamburgueria, né? Ou começando um negócio e tem como referência.
Que dica você dá para essa pessoa que está começando, né? Essa trajetória que você trouxe aqui, que repleta de ensinamentos, né? Da sua vida como estudante, o potencial que você utilizou. Achei muito interessante isso, que você soube viver intencionalmente e intensamente cada momento da sua formação e das suas experiências. Mas que dica, Rafael, traz para quem está nessa jornada aí? Bom, primeiro é conhecer o mercado, né? É saber aonde que vai entrar, né? Então, conhecer o seu produto, conhecer o mercado, onde que vai entrar, saber que para certo tipo de negócios tem profissionais específicos e às vezes tipo, o lugar não te entrega os profissionais específicos que você pensa, né? E eu vou dar um exemplo, confeitaria. Confeitaria é um mercado muito complicado em Salvador, porque não tem profissionais, né? Tem profissionais, só que a maioria deles já são empresários, né? Então você tem coisas específicas, você tem que ter realmente muito cuidado, tá preparado. Um plano de negócio, se você não entende muito de gestão, tem uma pessoa que entenda do seu lado, né? Ou pode ser um sócio, ou pode ser uma empresa, né? Que possa dar uma assistência desde o comecinho. E é isso, cara. E saber que é difícil. Saber que não é que nem tudo dá certo de começo, né? As coisas podem dar certo, mas antes de dar certo pode dar errado. E aí você vai entendendo o seu negócio, enfim. Quanto menos errar, melhor. Mas não é se começar, se errar, persistir, entender porque que está errando, mudar um pouquinho as coisas e aí vai, assim, e não é fácil. É um mercado, o mercado de gastronomia no Brasil não é fácil, não te permite errar muito, né? Então tem que ter muita certeza, tipo, onde está pisando, né? Verdade. E ter pessoas boas do lado é muito importante, porque você vai precisar. Vai precisar. Perfeito. E nessa jornada solitária do empresário, né? Porque, querendo ou não, você falou aqui de equilíbrio da vida. Isso, né? Em alguns momentos da fala, que é importante a gente saber, né? Que o sucesso está, na verdade, no equilíbrio. Está realizado profissionalmente, realizado pessoalmente, realizado financeiramente, né? Eu falo, uma vida, é um malabarismo que a gente está com os pratos. E às vezes a gente não está bem, não está pleno, que um prato desse descamba. E aí isso prejudica. Né? Com certeza. Às vezes o cara faz o que ama, mas não ganha dinheiro no que está fazendo o que ama. E aquilo ali, em um momento, vai desgastar, porque a realização financeira é necessária para que você consiga até proporcionar nas outras áreas mais conforto. Rafa, foi muito incrível o seu papo. Queria novamente agradecer a sua disponibilidade. Já vou convidar para a edição número 2, porque tem muita coisa para extrair de você. Então, logo vou te chamar de novo, porque tem muita coisa. A gente bateu um papo antes da gravação aqui e não deu para a gente falar 20% do que a gente conversou. Você perguntou a história, pô. A história é longa, né? Não, mas é muito inspiradora, foi muito legal. Queria agradecer. Obrigado. Dizer a você que histórias inspiradoras como a sua que motiva a gente que trabalha com gastronomia caminhar, né? Eu falo assim que a gastronomia é o segmento onde tem mais gente incrível, né? Que é a gente que se preocupa com o outro, né? Sim. Porque o que motiva, né? O que motivou você a querer, eu aprendi o outro dar o feedback, fazer bem pro outro. E eu acho que isso atrai para o segmento pessoas inspiradoras. E isso certamente é a maior motivação que faz com que a Nexo trabalhe com esse segmento. Que é difícil, que é complicado, que não tem apoio do governo, que tem uma problematização de logística, de tanta coisa assim. Mas quem faz com muito amor e a gente tem um valor aqui na Nexo que a gente só faz o que a gente ama e acredita. E a gente acredita que o empreendedorismo é uma ferramenta de transformação social e a gente acredita que a gastronomia é um palco para esse empreendedorismo, né? É um palco para pessoas que transformam realidades e o restaurar é isso, né? O restaurante é isso, né? Com certeza. Transformar a realidade. Rafa, muito obrigado. Que Deus abençoe seus negócios, sua trajetória e conte com a gente aí para o que precisar. Tamo junto. Obrigado, eu só agradeço aí. Pode convidar que eu volto. Eu gosto de falar mesmo da trajetória, história de vida. Eu gosto de falar de tendências também, as coisas que... Parar e conversar é legal, Que legal. Vou te chamar para falar de tendências. E você que tá com a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Você que gostou desse vídeo, curte. Não deixa de compartilhar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Essa edição do podcast foi super especial e eu tenho certeza que outras histórias também que já passaram por aqui e outras que vão passar vão ajudar você e quem você lembrar, né?
a ter um outro nível de gastronomia, outro nível de entrega, conhecer o que ninguém conhece, conhecer o que está por trás, porque são de pessoas que se fazem negócios, tudo é por pessoas, né? Eu brinco que na Nexo não é uma empresa B2B, business para business, né? Negócio para negócio. A gente trabalha num negócio que é P2P, pessoas para pessoas, e isso faz toda a diferença. Muito obrigado e tamo junto, até o próximo podcast Conexo, espero você.